E a Comissão de Constituição e Justiça deve debater veto a aborto e o Senado deve discutir o projeto que regulamenta o mercado de carbono no país. Vamos saber mais detalhes sobre essa agenda em Brasília? Direto de Brasília, com André Anelli. André. Pois é, Elisângela, essa agenda dos três poderes para a semana que inicia deve ser bastante intensa. A gente começa pelo Executivo Federal. O presidente Lula viaja na sexta-feira para o Rio de Janeiro para participar da cúpula do G20, que acontece a partir da segunda-feira da outra semana, dia 18. Lula esteve nesse domingo no Hospital Sírio-Libanês e realizou novos exames de imagem na cabeça por conta da lesão sofrida no mês passado. A equipe médica o liberou para viagens aéreas, como a que vai acontecer então na sexta-feira. Na Câmara dos Deputados, as presenças de ministros são aguardadas. Nízia Trindade, da Saúde, deve participar de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para falar sobre contratos e orçamento da pasta. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai falar à Comissão de Relações Exteriores para explicar a posição do Brasil sobre a Venezuela. Além dos ministros, outras pautas de destaque são uma audiência pública da Comissão Externa sobre o acidente com o avião da Voepes, com representantes do Ministério Público, e a discussão de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, que inclui na Carta Magna um artigo para garantir a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, o que na prática amplia as restrições ao aborto. No Senado, parlamentares devem discutir o projeto que regulamenta o mercado de carbono no país e também devem recomeçar as audiências públicas para debater o projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal faz uma audiência pública para discutir a atuação das casas de apostas, as chamadas bets. E no plenário presencial vão ser analisadas a letalidade policial no Rio de Janeiro e a revista íntima em presídios. Portanto, uma semana bastante cheia nos três poderes aqui na capital federal. Elisângela. Muito obrigada pelas informações. Agora, Bruno Pinheiro, muitas pautas para serem discutidas, entre elas. Vamos começar então falando sobre aborto, né? Justamente, que é um assunto que rende muito na Comissão de Constituição e Justiça e que a maioria, inclusive, é a oposição na CCJ. A ala governista enfrenta ali uma resistência. Esse é um assunto que, hora ou outra, está numa agenda do Congresso Nacional e são assuntos que são sensíveis em relação à vida, inclusive, e que a oposição faz uma defesa muito firme, muito dura e atuante dentro do Congresso Nacional. Uma agenda muito extensa. A gente está no ano eleitoral que a agenda do Congresso foi sufocada por conta das eleições do primeiro e do segundo turno. Então, diversos dias esvaziados nos corredores do Congresso Nacional e que agora é hora de recuperar essa agenda. A gente tem aí, se formos olhar no radar do Congresso, cerca de 25 dias úteis somente até chegar ao final do ano. Então, já vai entrar num novo recesso. Além disso, a gente vê também uma discussão no Supremo Tribunal Federal, que é justamente sobre as casas de apostas, que acabou se tornando alvo da Polícia Federal, com vários artistas, influenciadores ficando ricos e os seus fãs ficando menos rico, na verdade, nem rico, porque são pessoas simples que acabam investindo, acreditando numa influência do seu ídolo. E o que me chama a atenção, Elisângela, é que esse assunto já foi discutido no Congresso Nacional, mas aparentemente foi feito de última hora, a toque de caixa. Ou seja, às vezes, muita coisa é discutido no Congresso que tem gente que nem sabe o que está sendo discutido. E agora estão revendo algo que já foi discutido no Congresso Nacional e que chegou no Supremo Tribunal Federal. Então, uma discussão muito importante sobre como regulamentar as casas de apostas, justamente como usar isso aí, se será autorizado usar o dinheiro do Bolsa Família ou não, como será essa divulgação, inclusive sobre as casas de apostas também. Então, é uma agenda cheia nessa reta final do Congresso Nacional. No STF, o assunto até vai andar, mas no Congresso, eu acredito que dificilmente alguma coisa vai
andar nessa reta final de ano, quando estão de olho justamente na sucessão de Arthur Lira, e tudo que for andar agora no Congresso vai ser juntamente numa negociação. Olha, eu apoio o seu candidato, mas eu quero que esse assunto ande. A oportunidade da oposição em acelerar em pautas ideológicas, em pautas que são sensíveis, é justamente esse ano, já que no ano que vem a Comissão de Constituição e Justiça aparentemente estará no comando de Omar Nascimento, que foi um cargo de consolo ali que Arthur Lira negociou com ele. Ele retira a candidatura e fica no comando da CCJ, que é uma espécie de um controle remoto. Tudo só anda quando se passa na CCJ. Então, é uma comissão muito importante que a oposição teve nas mãos em 2024, mas em 2025 o cenário não será o mesmo. Elisângela.